Olá, meninos, tudo bem com vocês? Então, animados? Vamos para mais uma aula de física? Bom, até a aula passada nós estávamos falando do movimento uniformemente variado, especificamente da função horária das posições. Hoje nós iremos falar da queda livre, tá? Então vamos lá? Então, queda livre ou queda dos corpos, que é a mesma coisa. Quando abandonamos um corpo de determinada altura, os corpos são atraídos pela Terra, porque em torno dela há uma região chamada campo gravitacional, exercendo atração sobre eles. Então, todo corpo a determinada altura é atraído, então, pela Terra, né? Porque existe, então, esse campo gravitacional, né? Que exerce atração sobre todos os corpos. Então, todos os corpos, independentemente de sua massa ou forma, ou seja, esses dois fatores não importam, se o material ele é mais leve ou mais pesado, o formato, não interfere. Quando em queda livre, caem com a mesma aceleração. Então, a aceleração da gravidade, representado aqui ó, por G, minúsculo, tá? Então, qual é o valor da gravidade, né, dessa aceleração da gravidade? 9,8 metros por segundo ao quadrado, ou, arredondando, 10 metros por segundo ao quadrado. Então, aqui no próximo slide, nós temos um exemplo, então, dessa queda livre do lançamento vertical. Então, aqui a gente tem um exemplo, uma árvore, né, com as maçãzinhas presas lá, né, aos galhos. Então, se uma maçã ela se solta, né, o tempo que ela gastou aqui até ela cair no solo é maior do que quando ela estava lá parada. Quando ela estava lá presa ao galho, era 0 segundos. Então, para ela chegar lá no solo, ela gastou, então, 6 segundos, né? Então, nós temos aqui essa fórmula, que a altura é igual a gravidade vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Então, vamos aqui agora para um exemplo, para nós então refletirmos. Então, está dizendo assim, pense na situação descrita abaixo. Se soltarmos do alto de um prédio uma bola e uma pena, qual chegará ao chão primeiro? Então, vamos analisar. É automático dizermos que a bola, pois ela é mais pesada. Então, no nosso conhecimento prévio, né, de queda livre, de corpos que estão caindo, se a gente tem uma bola e uma pena, no nosso raciocínio, a bola, ela vai chegar primeiro porque é mais pesado que a pena, né, que é bem leve. Porém, está equivocado quem pensa assim. E por quê? Ó, a bola cai de forma mais rápida porque a sua área de contato com o ar é menor do que a área de contato da pena. Então, por que que a bola aí ela cai, né, de uma forma mais rápida? Porque ela chega ao solo mais rápido, né? Porque a área de contato com o ar é menor do que a área de contato da pena. Então, olha, se repetirmos esse mesmo experimento sem influência da resistência do ar, no caso a gente estivesse no vácuo, vamos notar que os dois objetos, a bola e a pena, chegaram ao chão juntos. Então, se a gente tivesse esse mesmo exemplo no vácuo, o que é o vácuo? Não tem ali, né, a resistência do ar. Nós iríamos notar que eles chegariam ao solo ao mesmo tempo, tanto a bola quanto a pena. Por mais que a bola seja mais pesada que a pena, se fosse no vácuo, chegariam juntos. Então, seguindo aqui, ó, estão entendendo. Se não houvesse a resistência do ar, todos os corpos de qualquer peso ou forma, abandonados da mesma altura nas proximidades da Terra, levariam o mesmo tempo para atingir o solo. Então, independente do material que a gente estivesse abandonando, seja ele mais pesado ou mais leve, chegaria ao solo, né, ao mesmo tempo. Então, esse movimento é conhecido como queda livre. Então, o movimento da queda livre é chamado de uniformemente acelerado, tá? Então, aqui a gente tem até um exemplo, ó. Então, se porventura não for no vácuo, né, tiver aí a resistência do ar, a folha aqui e uma pedra. Então, se a gente abandonar, a pedra vai chegar ao solo primeiro. Mas se a gente tivesse o mesmo exemplo no vácuo, né, que a gente então não tem resistência do ar, eles vão chegar aí ao mesmo tempo. Então, olha, no movimento de queda livre, a aceleração é retilínea e a aceleração é constante. Então, retilínea, porque a gente está abandonando esse corpo e ele está aí, né, em linha reta. E a aceleração também é constante. Então, trata-se, portanto, de um movimento retilíneo uniformemente variado. E as funções que descrevem o movimento em queda livre
são as mesmas que descrevem o movimento retilíneo uniformemente variado, com a diferença que a queda livre ocorre sempre no eixo vertical. Então, aqui, ó, pessoal, só para a gente poder entender. No movimento retilíneo uniformemente variado, então a gente tem aqui a função horária da velocidade e o que vai acontecer? Na queda livre, no lugar aqui da aceleração, a gente vai ter então a gravidade. Então, no caso aqui do uniformemente variado, nós teremos a aceleração aqui, essa função horária da velocidade, a gente já estudou ela, né? Já fez exercícios dela. Então, aqui, ó, no caso, ao invés de ser a variação de espaço, vai ser a variação da altura, no caso da queda livre. E falando da altura do deslocamento, aqui então nós temos a função horária das posições, né, que foi o conteúdo da aula passada. Só que agora falando em queda livre, no lugar aqui, ó, do espaço, nós vamos ter que no lugar do espaço a gente vai ter a altura, e no lugar da aceleração nós vamos ter a gravidade. Então, há uma mudança aí de variáveis. Mas até aqui ele mesmo comenta, né? Que as funções que descrevem esse tipo de movimento é a mesma do movimento uniformemente variado. Então, seguindo aqui, então, um resumo, né? No movimento em queda livre, nós teremos a aceleração escalar é igual à gravidade, então sempre a aceleração igual à gravidade. A velocidade escalar inicial é nula, então sempre a velocidade inicial vai ser 0 metros por segundo, né? Quando abandonada a partir do repouso. Então, se você tem um objeto, você está parado e você abandona, consequentemente aí essa velocidade inicial vai ser 0, porque ele está em repouso. A velocidade e a aceleração têm o mesmo sinal, então o movimento acelerado. Então, se a velocidade e a aceleração, no caso, for positivo, os dois são positivos, tá? Se for negativo, os dois serão negativos. Então, eles têm o mesmo sinal. Então, agora aqui nós vamos ver o lançamento vertical. Então, nós vimos até o slide anterior a questão da queda livre. Agora vamos ver o que é o lançamento vertical. Então, quando lançamos o corpo verticalmente para cima, notamos que ele sobe de uma certa altura e depois cai, porque ele é atraído pela Terra. O mesmo acontece quando abandonamos o corpo de determinada altura. Os corpos são atraídos pela Terra porque é devido à ação da gravidade. Então, na queda livre, a gente tem um corpo ali, está parado e a gente abandona. No lançamento vertical, a gente tem um objeto e lança ele para cima, tá? Então, olha, então aqui no lançamento vertical para baixo. Então, nós temos aqui, no caso verdinho aqui, a gente tem o solo, como a gente tem uma determinada altura, e a gente tem aqui, ó, o objeto. Ele está parado, ele está em repouso. Então, a velocidade inicial, 0 metros por segundo. E aí você abandona esse objeto até ele chegar no solo. Então, aqui, ó, esse lançamento vertical para baixo, a gravidade aqui, ó, né, ela vai ser positiva. Então, a aceleração é igual à gravidade com sinal positivo. Aí a gente tem aqui a orientação da trajetória, né? Que essa partícula aqui, no caso, vai percorrer essa trajetória. Então, essa aqui é a orientação. Então, sempre que o lançamento vertical for para baixo, a gravidade aqui, ó, tem sinal positivo. O lançamento vertical para cima, que é quando você tem um objeto e joga ele para cima, então aqui nós temos o Sol, nós temos aqui um objeto que a velocidade aqui, ó, ela é menor que 0. Então você vai lançar e ele vai chegar até uma determinada altura. Então sempre que o lançamento vertical for para cima, a gravidade é negativa, tá? Então deixar isso bem claro. Quando o lançamento vertical for para baixo, a gravidade positiva. Quando o lançamento vertical for para cima, a gravidade é negativa. Então, aqui, para facilitar a compreensão, nós temos um exemplo para ser resolvido. Então, vamos lá? Diz assim, ó. O corpo é abandonado de uma torre de 80 metros de altura. Desprezando a resistência do ar e adotando a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, determine, letra A, o tempo gasto pelo corpo para atingir o solo. Primeiro passo, nós sempre aí retirarmos as informações porque isso facilita. Então, olha só. Ele disse aqui que você abandonou, então, um objeto de uma torre de 80 metros. Então, esse objeto ele estava parado,
Se ele estava parado, a velocidade inicial dele, 0 metros por segundo. Nós vamos adotar a gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. A altura aí, ó, quando ele atinge o solo, 80 metros. Então, quer saber qual foi o tempo gasto para atingir o solo. Então, a gente precisa aqui calcular. Olha só. Lembrando aqui que a gente vai usar, então, a função horária, né? Só que no lugar, né, da aceleração, nós vamos usar aqui a gravidade. Então, nós temos aqui espaço final, espaço inicial, mais velocidade inicial, vezes o tempo, mais meio, vezes a gravidade, vezes o tempo ao quadrado. Então, primeira coisa aqui, nós sabemos que o espaço inicial aqui vai valer 0, né? Porque a gente está falando de queda livre. A velocidade inicial vale 0 também, porque o corpo está em repouso. Então, nós podemos anular o espaço inicial e a velocidade inicial, né? Junto aqui com o tempo. Então, o que vai sobrar aqui, ó? Espaço final é igual a mais meio vezes a gravidade vezes o tempo ao quadrado. Nós sabemos que o espaço final, quando ele atinge o solo, 80 metros, que é igual a mais um meio vezes 10 vezes t ao quadrado. 10 aqui, ó, é da gravidade, né? 10 metros por segundo ao quadrado. Então, aqui a gente precisa resolver, né? Então, vai ser 80 é igual a 5 vezes t ao quadrado. Então, aqui, ó, pessoal, para resolver aqui, nós fizemos a operação matemática, né? Então, 5 vezes t ao quadrado igual a 80. Quando chegou nessa parte, o que eu fiz? Ó, tudo para lá, tudo para cá. A gente troca eles de lugar. Então, t ao quadrado é igual a 80 dividido por 5. Então, t ao quadrado é igual a 16. Só que eu tenho um quadrado aqui e eu preciso retirar ele. Como? Acrescentando a raiz quadrada, né? Então, raiz quadrada de 16, então tempo aí 4 segundos. E letra B, a velocidade do corpo para atingir o solo. Então, ele quer saber a velocidade. Nós vamos usar aqui a função horária da velocidade, só que no lugar da aceleração a gente usa a gravidade. Então, nós sabemos que a velocidade inicial vale 0, porque ele estava em repouso, então a gente pode anular. Então, sobrou aqui, né? Velocidade final é igual a mais a gravidade vezes o tempo. A gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Então, velocidade final é igual a 10 vezes 4. Então, velocidade final foi 40 metros por segundo. Então, pessoal, como exemplo, nós finalizamos aí a nossa aula. Espero que vocês tenham compreendido. Caso não tenham compreendido, vocês sabem, né? Onde me encontrar, é só me chamar lá no WhatsApp, tá? Vão ter aí exercícios na plataforma para ser resolvido desse conteúdo. Então, não deixe de responder. Nós estamos aí finalizando, né, o nosso semestre. Então, para vocês aí estarem concorrendo ao celular, que vai ter o sorteio, você precisa fazer todas as atividades. Então, quem aí está com atividade atrasada, coloque em dia, tá? Então, fiquem com Deus, um abraço e até a próxima aula.